Existem pessoas que não discutem, não reclamam, não fazem cenas, simplesmente mudam. Um dia estão ali e no outro já não estão mais, sem explicações, sem despedidas, sem drama. E o mais desconcertante é que muitas vezes você nunca sabe o que fez de errado. Só sente a distância, o silêncio, a frieza que antes não existia. Quando um homem sigma cruza uma linha interna, algo se rompe de forma definitiva. Não porque seja orgulhoso, mas porque a forma como ele vê o mundo muda. E quando a percepção muda, a relação nunca mais volta a ser a mesma. Hoje vamos ver as 10 coisas que um homem sigma nunca vai te perdoar. Situações que parecem pequenas, mas que para ele significam tudo. Antes de começar, quero te perguntar algo. Alguma vez alguém se afastou de você sem explicação? Escreva sim nos comentários se isso já aconteceu com você. Porque quando você entender isso, muitas peças vão se encaixar. Número 1. Faltar com respeito diante de outras pessoas. Existe algo que muitas pessoas não entendem sobre respeito em público. Elas acreditam que se trata de vergonha ou de orgulho ferido. Não é isso. Para um homem sigma, o importante nunca é a piada, o comentário ou o tom que você usou. O que ele realmente observa é a intenção por trás do momento. Ele percebe que você precisou de uma audiência, que escolheu o cenário social para fazer aquilo, que houve uma pequena busca por aprovação externa enquanto alguém ficava exposto. Um homem sigma costuma ter uma identidade construída de dentro para fora, não a partir da validação do grupo. Por isso, uma provocação não o destrói. O que ele registra é a arquitetura social da situação. Ele percebe a mudança de poder no ambiente, os olhares ao redor, o desconforto silencioso que surge por alguns segundos. E nesse instante, algo acontece internamente. Ele não reage, não discute, não te confronta depois. Apenas reorganiza a forma como te percebe. A partir desse momento, ele já não te vê da mesma maneira. Pode continuar falando com você, até sorrir, mas algo essencial saiu do lugar. Porque quando alguém demonstra que prioriza sua posição social acima do vínculo, revela um traço que não pode ser desvisto. E quando essa clareza aparece na mente de um sigma, a distância começa. Silenciosa, definitiva. Número 2. Fazer-se de vítima depois de tê-lo machucado. Existe um momento muito específico em qualquer conflito em que a realidade fica clara para ambas as partes. Algo aconteceu, houve uma ação, houve uma consequência e durante alguns segundos existe uma oportunidade simples. Reconhecer, assumir, reparar, mesmo que de forma imperfeita. Mas algumas pessoas escolhem outro caminho. Mudam o enquadramento da história. De repente, o foco deixa de estar no que fizeram e passa para como se sentem. A dor se reorganiza, a narrativa gira. E sem que ninguém perceba, quem foi afetado termina consolando quem causou o dano. Um homem sigma percebe esse movimento com precisão cirúrgica. Não porque seja desconfiado, mas porque observa padrões de comportamento com atenção. Ele nota como a responsabilidade desaparece, como a conversa se desloca para emoções que desviam o centro do problema. E naquele instante, algo mais profundo se rompe. Não é apenas a situação, é a percepção da realidade compartilhada. A partir desse ponto, a confiança deixa de existir no mesmo nível. Ele não discute, não tenta te convencer, não busca ter razão. Conclui algo mais simples. Que você está disposto a distorcer a verdade para proteger sua imagem. E quando alguém demonstra que a verdade é negociável, um sigma entende que a relação também é. Então ele se afasta, sem barulho, sem anúncio, sem volta.
Número 3. Usar a confiança ou a bondade dele contra ele. Existe uma crença comum de que pessoas reservadas são frias ou distantes por natureza. A realidade costuma ser diferente. Muitas delas possuem uma capacidade profunda de lealdade e generosidade, mas a entregam de forma seletiva. Quando um homem sigma decide te ajudar, te ouvir ou abrir uma parte do mundo interno dele, não faz isso por obrigação social. Faz porque tomou uma decisão consciente, avaliou quem você é e concluiu que você valia o risco. O problema surge quando essa entrega passa a ser algo esperado. Quando o que foi um gesto voluntário começa a ser tratado como um direito permanente. Pior ainda quando essa confiança é usada para obter vantagem, pressionar ou colocá-lo na posição de quem sempre cede. Nesse ponto, acontece uma desconexão silenciosa. Não há raiva explosiva, não há acusações dramáticas. O que ocorre é mais sutil e mais definitivo. A mente registra que a reciprocidade foi substituída por conveniência, que a proximidade se transformou em utilidade, e quando a percepção muda dessa forma, o sistema emocional que gerava calor humano se apaga. Continua existindo educação, pode existir cordialidade, mas a profundidade desaparece. Porque quando alguém demonstra que vê sua bondade como uma ferramenta, deixa de ser um lugar seguro. E um sigma nunca permanece onde a segurança emocional se perde. Número 4. Falar dele pelas costas com outras pessoas. Existe uma diferença enorme entre desabafar com alguém de confiança e construir uma narrativa sobre outra pessoa quando ela não está presente. Muitas pessoas cruzam essa linha sem perceber. Adicionam nuances, mudam tons, omitem detalhes, introduzem dúvidas sutis que alteram como os outros percebem a situação. Não parece grave no momento, apenas conversas, apenas comentários. Mas o efeito se acumula no ambiente social. Um homem sigma costuma perceber essas mudanças sem precisar de confirmações. Nota pequenas variações na forma como os outros o olham, nas perguntas que recebe, na energia das interações. Não precisa investigar nem confrontar. A coerência dos padrões revela a origem, e o que ele realmente registra não é o conteúdo do que foi dito, mas a decisão de dizer na ausência dele. Para ele, o conflito direto tem dignidade, permite clareza, permite resolução. A comunicação indireta gera algo diferente, insegurança estrutural. Se alguém está disposto a modificar percepções pelas costas, significa que também poderia fazer isso em qualquer momento futuro. E quando a percepção de segurança social se rompe, a confiança não se repara com explicações. De fora, parece uma reação exagerada. Por dentro é pura lógica. A relação deixa de ser confiável. Então, ele reduz exposição, reduz presença, reduz proximidade. Até que um dia, simplesmente, já não está mais. Número 5. Tentar manipulá-lo ou controlá-lo. Algumas pessoas precisam de proximidade para se sentir seguras, outras precisam de validação ou reconhecimento. Um homem sigma precisa de algo mais fundamental: autonomia. A sensação de que suas decisões nascem do próprio critério e não de pressões externas. Não se trata de orgulho nem de rebeldia. É uma estrutura interna sobre a qual ele organiza a vida. Quando alguém tenta influenciar de forma transparente, ele pode ouvir, pode considerar ideias, pode até mudar de opinião. O que muda tudo é a manipulação encoberta. Isso acontece quando surgem culpas insinuadas, emoções usadas como alavanca, informações parciais apresentadas estrategicamente, urgências criadas para provocar reação. A maioria das pessoas percebe apenas o resultado da interação. Um sigma percebe o mecanismo. Nota a tentativa de direcionar sua conduta sem reconhecer isso abertamente. E naquele momento, algo muda imediatamente. Ele não discute o ponto,
Não entra em disputa de poder. Reconhece que a relação deixou de ser um espaço limpo. A proximidade começa a parecer uma pressão invisível. Então, reduz contato, reduz abertura, reduz disponibilidade, não como punição, mas como proteção. Porque quando alguém demonstra que vê sua liberdade como um obstáculo que precisa ser administrado, revela uma incompatibilidade profunda. E incompatibilidades profundas não se negociam, são aceitas, e depois decisões silenciosas são tomadas. Número 6. Trair algo que ele te confiou em particular. Pessoas naturalmente reservadas costumam construir o próprio mundo interno com muito cuidado. Cada detalhe que compartilham tem um propósito. Cada parte da história que revelam envolve um cálculo prévio. Quando um homem sigma decide te contar algo pessoal, algo que normalmente guarda para si, não é um ato impulsivo. É uma escolha deliberada baseada em confiança. Significa que ele te permitiu entrar em um espaço onde pouquíssimos têm acesso. A traição acontece quando essa informação aparece fora desse contexto. Pode ser um comentário casual, uma discussão em que isso é usado como argumento, uma conversa com terceiros onde vira anedota. Para quem faz, pode parecer pequeno. Para ele, não é. Porque o que se rompe não é apenas o segredo, é a validação de ter confiado na pessoa certa. Na mente dele, ocorre uma associação imediata. Abertura igual risco. Vulnerabilidade igual erro. E quando essa equação muda, a porta interna se fecha com mais força do que antes. Não há confrontação dramática. Pode até parecer que nada aconteceu, mas a profundidade desaparece. As conversas se tornam superficiais. A proximidade emocional deixa de existir. Recuperar esse nível de acesso exige anos. Às vezes nunca acontece, porque para alguém que valoriza o próprio critério acima de tudo, descobrir que escolheu errado pesa mais do que perder a relação. Número 7. Fazer ele perder tempo sem demonstrar respeito. O tempo tem um valor diferente para cada pessoa. Para alguns é algo flexível, intercambiável, recuperável. Para um homem sigma, é o recurso mais limitado que existe. Não porque viva obcecado por produtividade, mas porque tem consciência clara de que cada hora investida é uma parte da vida que não volta. Quando decide compartilhar tempo com você, está escolhendo te colocar dentro das prioridades reais dele. O problema surge quando esse tempo é tratado com leveza. Atrasos constantes, acompanhados de desculpas repetidas, decisões que são adiadas indefinidamente, planos que ficam em promessas sem ação, conversas que giram sem avançar. Cada episódio isolado parece pequeno. O acúmulo gera outra coisa, a sensação de que a presença dele não tem peso para a outra pessoa. O que marca o ponto de ruptura não é o erro em si. Pessoas erram, horários mudam, a vida acontece. O que ele realmente observa é a ausência de consciência sobre o impacto. Quando alguém demonstra indiferença em relação ao tempo que tomou de outra pessoa, revela uma falta de consideração profunda. E para alguém que organiza a vida em torno de prioridades claras, esse sinal pesa muito. A partir desse momento, ele reduz disponibilidade, responde menos, propõe menos encontros. Não há confronto aberto, apenas uma recalibração silenciosa, de onde vale a pena investir tempo. Porque quando percebe que o tempo dele não é valorizado, entende que ele também não é. Número 8. Confundir o silêncio dele com fraqueza. A maioria das pessoas interpreta o silêncio de apenas uma maneira: falta de personalidade, insegurança, passividade. Estão acostumadas a medir força pelo volume da reação, pela rapidez com que alguém responde, pela intensidade visível da emoção. Quando um homem sigma permanece tranquilo diante de uma provocação, muitos assumem que ele não tem capacidade de confronto. Essa leitura está errada. O silêncio dele costuma ser uma forma de controle interno.
Ele observa, analisa, decide quando vale a pena agir e quando não. O problema surge quando alguém usa essa percepção equivocada para avançar além dos limites. Comentários que se tornam mais agressivos, atitudes mais invasivas, tentativas de impor domínio social. Não acontece de repente. É um aumento gradual baseado na crença de que não haverá consequências. E nesse momento, a avaliação interna muda completamente. Ele não sente raiva imediata, sente clareza. Entende que a outra pessoa não distingue calma de incapacidade, paciência de submissão. Essa falta de percepção revela uma incompatibilidade profunda na forma de ver o mundo. Ele não tenta corrigir isso, não explica a posição dele, permite que a pessoa mantenha a interpretação, depois se afasta, porque alguém que interpreta serenidade como fraqueza provavelmente também interpretará respeito como algo negociável. E um sigma não negocia respeito. Número 9. Mentir para ele quando ele já sabe a verdade. Existe um instante muito preciso em qualquer conversa em que uma pessoa decide se vai ser transparente ou se vai tentar sustentar uma versão que não coincide com os fatos. Muitas vezes acreditam que ainda podem influenciar a percepção do outro, ajustar detalhes, ganhar tempo. Com um homem sigma, essa margem costuma desaparecer antes do que imaginam. Ele já observou os padrões, notou a contradição entre o que foi dito antes e o que está sendo dito agora. Detectou a micropausa antes da resposta. A incongruência na história. A lógica interna já está completa. Quando a mentira acontece diante de alguém que compreende a situação, o impacto é diferente. Não se trata de engano bem-sucedido. Trata-se da avaliação implícita que você fez dele. Significa que você assumiu que a percepção dele era manipulável, que pensou que ele poderia ignorar o evidente se a narrativa fosse convincente o suficiente. Essa suposição pesa mais do que o conteúdo da mentira. A reação externa costuma ser mínima. Não há confronto intenso nem interrogatórios. Apenas ocorre uma redução imediata da confiança. A informação que ele compartilha se torna mais limitada. A proximidade emocional diminui, não como punição, mas como consequência lógica. Porque quando alguém demonstra que pode sustentar uma falsidade, mesmo quando a verdade está presente, se torna uma fonte de incerteza. E a incerteza destrói qualquer base sólida de confiança. Número 10. Quebrar uma promessa que ele levou a sério. As palavras têm significados diferentes dependendo de quem as pronuncia. Para algumas pessoas, uma promessa é uma intenção otimista, algo que esperam cumprir se as circunstâncias permitirem. Para um homem sigma, uma promessa tem peso estrutural. Antes de se comprometer, ele costuma avaliar cenários, tempos e consequências. Por isso, quando houve um compromisso de outra pessoa, interpreta sob o mesmo padrão. Não como uma possibilidade, como uma base confiável. Quando essa promessa é quebrada, o impacto vai além do fato pontual. A mente começa a reorganizar a imagem completa da pessoa. Se alguém garantiu algo com convicção e depois agiu de forma contrária, surge uma dúvida mais profunda. Não sobre o evento, sobre a coerência interna de quem disse. A confiança deixa de ser estável e passa a ser incerta. A reação visível pode parecer tranquila. Não há discussões prolongadas nem reclamações dramáticas. O que ocorre é uma recalibração interna. Ele reduz expectativas, reduz dependência, reduz investimento emocional. Não por ressentimento, mas por lógica de proteção. Porque quando a palavra de alguém perde consistência, qualquer projeto compartilhado se torna vulnerável. E reconstruir essa base exige um esforço que muitos homens sigma consideram desnecessário. Preferem avançar para ambientes onde a coerência já existe, sem conflito, sem explicação, apenas decisão.
No final, tudo se resume a uma única coisa: clareza. Um homem sigma não se afasta porque é frio. Ele se afasta porque vê. Vê padrões, intenções, coerências e contradições que outros ignoram. E quando a percepção muda, a relação muda com ela. Não há drama porque não há dúvida. Apenas uma decisão interna que marca um antes e um depois. A verdade é desconfortável, mas necessária. Muitas pessoas perdem vínculos valiosos sem entender o motivo. Não por um grande erro, mas por pequenas ações repetidas que revelam caráter. Entender isso não é apenas compreender um sigma, é compreender como funcionam o respeito, a confiança e a percepção humana em qualquer relação. Agora te deixo uma pergunta para reflexão. Alguma vez alguém se afastou de você e só depois você entendeu a razão? Se quiser se aprofundar ainda mais em como a mente sigma pensa e age, assista ao vídeo que aparece na tela. Ele pode mudar completamente a sua forma de ver os relacionamentos.